Let's go? Let's nessa. Patrícia, você é vocalista, compositora Nectare, também, né, da banda Nectare. Única mulher? sim. E como é essa relação? Cara, eu sempre cresci muito cercada por amigos homens, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tive mais facilidade de fazer amizade com homens, assim. Não sei se porque eu tinha uma dificuldade de expressar feminilidade, sabe? Quando eu era mais nova e tal. E tinha aquele negócio de que era visto era visto como fraco, sabe? Mulheres muito femininas. Então, acho que a gente fica naquela posição de, não, eu sou uma pessoa diferente, então, eu, desde muito nova, eu sempre me acostumei mais a conviver com homens. Na minha casa, sempre foi mais mulheres. Tipo, era minha mãe, minhas irmãs, sempre cresci mais rodeada de meninas. Eu nunca tive muita dificuldade, assim, de estar rodeada por homens. Não vou mentir, teve momentos que a gente se sente, não invalidada, mas eu acho que é normal a gente se comparar ao ponto de a gente se diminuir, sabe? Não digo que foi os meninos que fizeram isso comigo, mas acho que eu mesma me coloquei nessa posição de assim, nossa, por exemplo, eles tocam, né? Então eu, por só cantar, eu Como se fosse achava, pouca coisa. exatamente, que eu achava que eu não estava no mesmo patamar, entendeu? Mas para mim isso foi bom, entre aspas, porque eu consegui procurar evoluir musicalmente, sabe? Então, de estudar, de querer, tipo, já que eu canto, então eu vou querer ser boa naquilo que eu faço, sabe? E os meninos sempre foi muito fácil conviver com eles, assim. Eles me respeitam muito. Eu querendo ou não, eu sempre tomei uma posição de liderança na Nectare, porque desde o início foi eu e Joseph na frente da formação da banda, da construção das canções. Então, a gente sempre foi a Nectare mesmo em si. E os meninos entraram depois, né? Bruno no baixo, Então a Arthur. ideia do Nectare é sua Isso, minha e de e do Joseph. seu. Isso, Joseph é seu parceiro, não é isso? isso. Então a gente que desenvolveu a Nectare, né? Então, e eu sempre me posicionei mais nas coisas, sempre me coloquei mais à frente. Então eu acho que por isso também acaba que eles sempre entenderam, assim, não, Patrícia fala e a gente obedece. É meio que essa pegada, assim. Mas é muito tranquilo, a gente já teve momentos de estresse, gente, é normal. É igual uma convivência de irmãos mesmo, sabe? Então a gente se estressa, a gente discute algumas coisas, mas sempre foi tudo muito leve de se resolver, sabe? Então eu nunca tive um problema em relação a isso, não. Tipo, com a banda em si, sabe? A gente é muito tranquilo. Sim, mas assim, o cenário do rock, né, que é o estilo da sua banda, Sim, é muito masculino. Né? Então, principalmente assim, aqui em Paulo Afonso. pois é. E como é que se transfere essa relação para os outros músicos, as outras bandas Sim, de rock também? Porque sim, o cenário de rock é muito marcado pela presença masculina, muito sim, mesmo. sim. Você é respeitada, você se sente respeitada, você acha que você tem as mesmas oportunidades de estar nos eventos, de ser chamada, você é lembrada, a Nectar é lembrada do mesmo jeito que as outras bandas que são formadas exclusivamente por homens? Olha, hoje eu sinto mais receptividade, mais inclusão mesmo. Mas eu não vou mentir que no início eu acho que nunca pensaram muito assim, tipo, poxa, é uma banda que tem uma mina na banda. Vamos tentar incluir eles, até porque vai aumentar a representatividade no evento, na produção dos eventos, sabe? Eu sempre teve algumas pessoas, alguns eventos que sempre me incluíram. Tipo, o Gnomo mesmo, ele sempre buscou colocar a gente em programação, porque ele falava isso, não, pô, tem que ter uma mina, velho, que tem muito cara, vamos botar representatividade também. E não só por isso, né, óbvio, ele sempre confiou no trabalho da gente e tal, mas ele entende que isso é uma coisa que aqui em Paulo Afonso falta, sabe? De oportunidade, como você falou. Porque não tem só eu, por exemplo, na música aqui de mulher. A gente tem várias pessoas. E no rock também tem Elória também, né? Tem Lorena que canta um rock mais clássico, mas canta rock também. Então, tipo, tem pessoas aqui que a gente tem, mas que não estão ocupando os espaços, sabe? Sim. Hoje em dia eu vejo mais diferença. Eu percebo que provavelmente porque assim, eu acho que a gente já conseguiu chegar num nível que não dá para ignorar também, sabe? Tipo, a galera já fala da gente, já escuta a gente, já gosta do nosso som, já pede nosso som. Então é aquele negócio, não tem como ignorar a gente, porque tipo, a gente já tem um público que quer ouvir, sabe? Que quer curtir um show da gente, da Nectar em si. Mas eu não vou mentir que no início eu sentia assim um pouco de, de abraçar, sabe? Assim, de acolhimento mesmo, assim, de tentar conhecer a gente e tal. Mas a gente sempre foi muito de boa em relação a isso. Teve alguns momentos que eu senti que talvez não tinha uma abertura em relação a gente chegar, mas não por eu ser mulher, mas por a gente ser novo, sabe? Tipo, tá Sim. começando na trajetória. E aqui em Paulo Afonso, as bandas de rock é mais do underground e tal.
Verdade. Então, aí tipo, meio que tinha, tipo, o nosso estilo não era tão pesado quanto o underground daqui, mas também não era leve ao ponto da galera que toca pop rock também incluir, sabe? A gente meio que tava no médio ali, entre os dois gêneros, assim. Mas aí, até uma coisa que eu acho muito massa é que até o underground mudou um pouco essa visão. Então a gente vê agora os festivais do underground daqui de Paulo Afonso, tem bandas que não são só metal, sabe? Que tem outras vertentes, outros gêneros. Agora no Alta Voltagem mesmo, né, que rolou The Bajas, que tipo, não tem nada de metal. É rock, mas não é metal, Porque não é dá pra você pesado. gostar de metal e de outras coisas Dá, também, exatamente. Então é uma né? coisa que está desconstruindo aqui também. E eu acho que isso vai abrir mais oportunidade para outras bandas também. Eu fico muito feliz de ver lá no CEMIG meninas fazendo aula de guitarra, de bateria, de baixo, porque para mim é uma esperança, tipo, poxa, então vai vir mais formações aí Sim. de meninas em banda também, sabe? Porque se não tem, meio que não causa referência, sabe? Tipo assim, poxa, eu quero, mas eu não vejo nenhuma menina Essa no era a minha palco próxima tocando. pergunta. Se você percebe que já houve um interesse e um crescimento no interesse de Uhum. outras meninas, de outras Ah, mulheres, sim, com de certeza. estarem à frente de De bandas, bandas, sim, porque assim, a gente associa muito a mulher com a música mais romântica, mais tranquila, sim, MPB e não sei o quê, sim, ou samba, e não pro rock, como se a sim, gente não gostasse de sim, rock, somos todas roqueiras. Então você É, percebe esse aumento no com interesse? certeza, com certeza. Você pode ver até pelos eventos também. Os eventos underground que quando eu ia antigamente, tipo, o Joseph me arrastava, que eu não conhecia, sabe? Ele que fazia parte do meio, por ser homem também. E eu ia, velho, acho que se eu visse duas meninas no rolê assim, era muito, sabe? E como plateia, né? Nem como músicas, musicistas, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê, tipo, ou é os 50%, às vezes já vi até mais menina do que menino, sabe? Então, eu percebi, assim, uma diferença em questão de participação e também musical também. Como eu trabalho em escola de música, a gente percebe os gêneros que a galera mais gosta de estar ouvindo, estar tocando, sabe? E eu percebi esse aumento, assim, de interesse, de querer saber tocar um instrumento, de querer saber cantar, de querer formar uma Sim. banda, de não ser só um hobby. Porque música, querendo ou não, hoje em dia não é levado tão a sério como trabalho. Então, se a pessoa leva pra música, já meio que categorizam como um hobby, né? E não como uma profissão. Mas hoje em dia eu já vejo mais isso, assim, de meninas interessadas mesmo em evoluir para trabalhar com música mesmo, sabe? E você tem o privilégio de só trabalhar com música, Sim, né? Porque você sim. tem a banda, mas você também trabalha No no CEMIG, CEMIG, sim, né? Isso sim. é raro. Porque eu sempre. Eu sou formada em Direito. Sim. Minha intenção de fazer faculdade era ser advogada e tal. Mas foi na época da faculdade que eu tinha muita dificuldade em apresentar trabalho, em falar em público. Eu era muito tímida e isso estava me prejudicando na faculdade. E eu sempre quis fazer aula de canto. E aí foi na mesma época que o CEMIG abriu. Então, quando o CEMIG abriu, aí eu tinha um amigo que ele, velho, abriu aula de canto aqui em Paulo Afonso, vamos lá, não sei o quê. Aí eu, vamos. Aí eu fui na intenção de diminuir a A timidez, timidez. sabe? Não era na intenção de ser cantora. Sempre escrevi, desde muito nova, sempre escrevi, sempre gostei de cantar, mas eu não me via como cantora. Eu não achava que, tipo, eu sei cantar, ou então tenho esse interesse de cantar, mas sempre amei música. A música sempre fez muito parte da minha vida. E aí no CEMIG, rolando essas práticas em conjuntos, apresentações de recital e tal. Aí eu sempre falo que eu nunca esqueço a sensação de cantar a primeira vez no palco, sabe? Eu subi, aí eu cantei nervosa, a perna chega ficava tremendo assim no palco. Eu cantei, eu saí sentindo euforia, eu formigava toda, assim, o corpo todo, sabe? Eu olhei assim pra Vinícius, que era meu amigo, vai, eu quero fazer isso pro É resto da isso. vida. Ai, que massa. Aí eu saí do palco assim. Aí pronto, já botei na cabeça que eu queria cantar numa banda, que eu queria ser cantora. Pronto, aí já comecei a fazer aula de canto nessa intenção, de evoluir como cantora. E aí acabei formando a primeira banda da gente lá, com o Joseph já, né? Na época o Joseph era baixista, não era guitarrista. E daí foi evoluindo os projetos, sabe? Aí acabei começando a trabalhar lá no CEMIG também, porque eu tentei fazer outras coisas, gente, mas quando a gente Diga, eu me descobre o que a gente esforcei. ama, a gente não consegue. E hoje em dia eu vejo que, tipo, eu gosto de trabalhar com música não só em palco, mas em produção, Uhum. sabe? Eu me sinto muito realizada quando a gente tá produzindo algum evento do CEMIG e no final eu vejo que deu certo, que quem participou gostou de participar, que quem foi assistir gostou de assistir, sabe? Composição musical, produção musical também. O meu EP mesmo, que é o projeto solo, né? Que foi uma coisa produzida, tipo, praticamente eu e nós, e só. Tipo, eu falava a sensação que eu queria na música, ele conseguia reproduzir. E eu saía, toda vez eu saía da casa dele, tipo, vem, vamos, vai, que música massa! Tipo, toda arrepiada, sabe? Me sentindo muito realizada. Então, eu acho que você
eu nunca tive isso de plano A, plano B, sabe? Sim. Música é plano A, plano B, plano C. Tudo que eu vou tentar na música. Se não der certo uma coisa, eu tento outra, e aí vai até alguma coisa vingar mesmo. Que massa. Patrícia, vê só, eu já bati em papo com outras meninas, cantoras também daqui, né? E todas nós temos formatos diferentes. Todo ser humano tem, né? Sim. Mulheres mais altas, mais magras, mais gordas, corpos negros, corpos brancos. Você é uma mulher branca, uma mulher gorda, e não tem como dizer que isso não atravessa a gente, porque isso atravessa a gente, né? A gente vive numa sociedade extremamente racista, gordofóbica, sexista, misógina. Como é que você se sente à frente de uma banda, porque você é a cara da banda, né? Você é a vocalista, você está lá, e você não esconde seu corpo. Isso eu acho maravilhoso. Sim. E você estava falando mais cedo, eu não achava que feminilidade era uma fragilidade. Uma fragilidade, sim. E hoje você entende que não. Até porque o feminino a gente constrói do jeito que a gente pode, né? Sim, sim. E nem toda mulher vai ser feminina, até porque feminino... E existem... A feminilidade é uma construção, a gente não nasceu com isso, não tem um chipzinho dizendo que a gente tem que se portar assim ou assado. Mas você se descobriu, e você é uma mulher muito bonita, você não esconde seu corpo, você se maqueia, você pinta o cabelo, notório que você é vaidosa e que existe uma autoestima aí. Sim. Que bom. Sim. E eu queria que você falasse sobre isso, como é que partiu dessa pessoa que preferia conversar com os meninos, e muitas vezes até a gente se sente, as meninas que estão lá todas, a gente não, eu era assim também, eu não me sentia pertencente àquele grupo, eu sempre me relacionei mais com homens. E como é que foi para você esse processo? Então, tá no palco, na verdade, me ajudou muito nesse sentido, assim. Eu não tenho uma autoestima tão legal assim, sabe? Eu não sei se já... Como a gente vende bem as coisas, menina! Como a gente mente! Sabe? Eu não sei se você chegou a ver uma entrevista com a Rihanna, que a Rihanna fala, você tem que mentir ao ponto da sua mentira virar uma verdade pra você, sabe? Pra você acreditar naquilo. Então, eu era muito insegura, muito. Eu ainda tenho algumas inseguranças, mas eu era muito insegura em relação a corpo, a aparência. Mas logo no início da banda, assim, a gente sofreu um episódio, assim, de hater, que foi um cara que ele fez um vídeo, e nesse vídeo o que ele mais criticou de mim foi o meu peso. Então, tipo, ele falou... Olha só como isso interfere na qualidade musical da banda. Então, não é isso? E assim, a minha reação, eu fiquei magoada, fiquei chateada, claro. Me doeu, porque era uma coisa que eu já, tipo, quando a gente eu sempre fui gorda, então quando a gente é gorda desde a infância, a gente sabe que tem gatilhos, tem coisas que a gente escuta na vida que às vezes pesa de um jeito muito ruim, muito doloroso, né? E no primeiro momento eu me doeu, assim, eu tipo, caramba, velho, acho que era uma das primeiras apresentações que a gente tinha feito, sabe? E beleza, eu não gostou do show, critica de uma forma construtiva, tipo, eu acho que a cantora devia estudar mais afinação, ela desafinou muito, ou então aprender a letra direito, que ela errou uma, sabe, alguma coisa assim que realmente que eu vou escutar, porra, é chato, mas realmente, sabe, eu tenho que estudar isso mesmo e evoluir como quem trabalha com música vai querer ouvir música boa, ele vai criticar do jeito que a pessoa consiga evoluir, sabe? Mas foi uma coisa direcionada à minha aparência, assim, que eu fiquei tipo, caramba, velho. Uma coisa que a gente não tem controle. Sabe, assim, do nada, assim, eu fiquei bem chateada, mas ao mesmo tempo eu fiquei... então é um cara, ele tinha até conversado comigo no Facebook, chamando pra sair e tal, eu fiquei, olha a coisa, como é que funciona. Aí eu até falei, eu fiz piada da situação com os meninos, tipo, meio que mostrei que não doeu, assim, sabe? Fiz piada da situação. Mas foi uma chavinha, assim, pra mim, de tipo, velho, eu vou focar em evoluir musicalmente, tipo, vou melhorar minha performance de palco, pra eu me sentir bem, ao ponto de que se alguém vier falar essas coisas pra mim, não me machucar do jeito que machucou. Você manda a pessoa pra aquele lugar, né? Sabe? Então, assim, tipo, quando eu tô no palco, tanto que por isso que o meu apelido é Badriza, porque é a persona que eu visto quando eu tô no palco, sabe? É a pessoa que tá confortável com si. É porque lá é o meu lugar, sabe? Tipo, é onde eu me encontrei, então... Tem uma persona ali, né? Então, independente de como eu seja por fora, ali é meu lugar de pertencimento, então eu meio que não me importo muito, assim, com o que a galera tá falando. Pode ser que depois eu escutar alguma coisa, vai me doer, vai me machucar, mas o lance da feminilidade que eu te falei, hoje em dia, pra mim, é força. Então, o que eu via como fragilidade, pra mim, o meu diferencial é eu ser uma mulher num meio
controlado e mais dominado por homens e eu ser feminina, sabe? Sim. Tipo, eu demonstrar que eu gosto de ser mulher, que eu gosto de eu estar ali como uma mulher, sabe? Então virou isso, assim, eu ressignifiquei mesmo. E eu acho que é uma coisa muito que a gente vai virando adulta, a gente vai percebendo algumas coisas, né? Que o que a gente acha que é fraqueza é força, enfim. E o meu corpo virou um reconhecimento, assim, porra, é meu instrumento de trabalho, sabe? A minha voz é meu corpo que produz. Sim. Então, tipo, quem estuda canta, sabe? Tipo, é o meu diafragma, é o meu pulmão, é a minha faringe, minha laringe, tipo, é isso aqui, entendeu? Eu sei que eu tenho coisas que eu preciso fazer por autocuidado, tipo, de me preocupar comigo, da Com a minha sua saúde, saúde. exatamente. Mas não um estético, sabe? Sim. Tipo, não ao ponto de eu ficar assim, nossa, eu sou cantora, mas eu não valho nada porque eu sou uma cantora gorda, então, sabe? E eu já senti que existem espaços que não me cabem, porque eu não sou uma cantora que agrada esteticamente, sabe? Mas eu também não me importo muito com isso, não, porque eu me importo mais em fazer um trabalho legal que eu gosto, tipo assim, gravei, ouvi, gostei, então é isso, sabe? Então, hoje em dia não é uma questão mais, assim, não. Tem questões de seguranças minhas do meu dia a dia, mas não em palco, sabe? Sim. Palco é o único lugar que eu me sinto bem de ser eu mesma ali, independentemente de como Superpoderosa. eu estar, exatamente. Eu costumo dizer, né, em relação aos nossos corpos, que eu não posso sentir vergonha, eu não posso odiar o que permite a gente estar no mundo. Claro que tem uma alma, mas o que permite Sim. a gente estar no mundo, se expressar no mundo, é a nossa carne. Sim. É o que a gente, é como a gente sente o raio solar, é como a gente sente os cheiros, os sabores, é como a gente sente prazer, Sim. é como a gente se Sim. relaciona com o outro, é Com como a o gente outro. está no mundo. Então, assim, não dá pra gente odiar isso. E a gente Não. não tem controle sobre isso. Muita gente, principalmente em relação à obesidade, coisa da doença, já está comprovado. Muita gente acha que é safadeza. Nossa, fecha a boca, né? Então tem tantas. Se E eu acho soubesse. cruel se referir ao corpo do outro. E ela pode ser uma pessoa padrão, cara. Sim. Nem se ela for uma pessoa Sim. padrão, não Sim. se refere nunca ao corpo do outro. É uma coisa que, até se você. É uma coisa que eu sempre me incomodo. Que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de chegar e comentar sobre o corpo de outra pessoa. Eita, tá gordinho, né? Eita, mas gente, você não sabe o que é que isso vai causar na outra pessoa. Exato. Não fala nada. Pô. Tem até uma regra, tipo, se é uma coisa que a pessoa não consegue mudar nos próximos 10 segundos, você não diz. Tipo, uma sujeira no dente, o zíper tá aberto, aí beleza, chega e fala, tipo, educadamente, lógico. Mas você vai falar do cabelo da pessoa, a cor do teu cabelo tá esquisita. Ou então eu não gostei do teu cabelo. Quem te perguntou? Exatamente, isso? então não comenta, gente. Tipo, não dá pra Olha, mudar em 10 derrubando o segundos, não microfone. comenta. Era. Eu só não sei onde tá a outra parte. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu Aqui, levantar. Aqui. Não, não é isso não. É não? É Tá. o coisinho aqui. Mas tá me pegando aí, né, Camila? Peraí. Eu meti a mão nele. Tá ruim? Não, tá bom, vai. Pronto, gente, consegui me organizar, achei o microfone. É isso, Patrícia, muitíssimo obrigada. Obrigada Essa entrevista difícil. Tem bem um mês que a gente tá aqui. Obrigada pela honra de Que é estar isso. sendo entrevistada por você. Parabéns Gosto pelo muito do seu trabalho. E eu do seu. Eu digo mesmo. Obrigada.